Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui do autor Érico Veríssimo, O Olhar e os Lírios do Campo. Sobre o autor, ele nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e em 1905 e faleceu em 1975. Esse livro aqui é o primeiro dele que fez muito sucesso, que é o livro que foi mais lido do autor até hoje, foi traduzido para várias línguas. E embora nessa edição aqui tem um prefácio escrito pelo próprio autor, no qual ele fala que ele acha o livro sentimental demais. Na verdade, ele fala aqui que é meio falso e exageradamente sentimental. E eu vou falar o motivo que ele fala isso depois. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história do personagem Eugênio. E quando começa a história, alguém liga para casa do Dr. Eugênio e fala para ele que tem uma moça chamada Olivia no hospital e ela tá quase morrendo e ele precisa ir até esse hospital. Ela quer ver ele. E aí ele pega o carro, fala para a esposa que precisa sair e sai. E aí é dito que da casa dele até esse hospital levaria 13 horas. E aí, enquanto ele vai fazendo essa viagem, ele vai tendo flashbacks do passado dele e o autor vai contando o passado e o futuro. O Eugênio vai tendo fluxos de consciência, então a gente fica sabendo que como que ele chegou até onde ele está agora. Ele nasceu de uma família pobre, a mãe dele era lavadeira, se eu não me engano, e o pai dele era um alfaiate. E ele foi humilhado na vida quando ele era criança, na escola, por ser pobre. E aí ele fica traumatizado. Aí ele tem um irmão mais novo, o Ernesto. E esse irmão vai participar esses bullying, vamos dizer assim, que o Eugênio sofria na escola quando eles eram crianças. E tem um episódio que ele conta aqui na escola, que ele lembra, né? Que eles estão na escola e aí o Eugênio tá com a calça furada. E aí os meninos todos se juntam em volta dele, começam a gritar, calça furada, calça furada. E aí o irmão dele tá no meio desses meninos. Tem uma outra passagem que um cobrador vai na casa deles cobrar o pai. E aí o pai dele, que é o Ângelo, se esconde. E aí esse cobrador humilha o Ângelo. É bem triste essa cena, né? Humilha o pai sendo humilhado na frente das crianças. E com essas humilhações, com tudo isso, essa pobreza, o Eugênio vai criando um complexo de inferioridade. Então ele passa a achar que todo mundo quer humilhar ele, que ninguém gosta dele, que todo mundo trata ele como inferior. E aí, quando acontece esse episódio do cobrador que vai na casa dele humilhar o pai, o Eugênio meio que tem uma tomada de consciência ali e ele decide que ele vai estudar muito para ele conseguir ser alguém na vida, para ele ter dinheiro, para ele não passar por essas humilhações mais. E aí ele começa a levar os estudos a sério a partir daí. E os pais dele, como são muito pobres, eles não têm muito como pagar para ele estudar, né? Mas eles decidem pagar para ele estudar e eles meio que negligenciam o Ernesto, que é o irmão mais novo. E aí esse Ernesto, ele cai na bebedeira.
O Ernesto vira alcoólatra, né? Porque fica subentendido que os pais meio que deixaram ele de lado. E aí tem um momento aqui que ele briga com o Eugênio, e o Eugênio meio que manda ele embora da casa, e ele vai embora e não aparece mais na história. E o Eugênio vai estudando, e aí como ele decide fazer medicina, conforme ele vai estudando, ele vai tendo contato com pessoas de classes mais alta, né, com colegas de classe rica. E aí ele decide fazer medicina, aí ele faz amizade. Tem uma cena aqui que ele tá descendo uma ladeira, subindo uma ladeira, não sei. Só sei que ele tá indo numa direção e o pai dele tá vindo em outra. E aí ele tá com 2 colegas ricos da faculdade, do colégio, enfim. E aí ele fica pensando, tomara, ele vê o pai dele, né? E ele fica pensando, tomara que ele mude de calçada, mude de lugar. Só que o pai dele não muda de calçada, não muda de lugar. E aí ele pensa em entrar numa loja pra se esconder do pai, só que não dá, né? Aí quando o pai passa por ele, cumprimenta ele, finge que não viu. Aí depois tem o jantar na casa, ele fica muito desconfortável. E aí, só que ele finge que não sabe, né? Depois ele se arrepende desse fato. E ele se forma em medicina, o Eugênio. E aí no dia da formatura, ele começa a conversar com a Olivia, que é uma colega de classe. Ela é a única mulher que fazia medicina na classe que ele se formou, ela se forma junto com ele. E ele começa a conversar com ela e tal, ela é pobre também, só que ela não fica se vitimizando, né? Ela sabe do lugar dela, mas ela não tem esse complexo de inferioridade que o Eugênio tem, e ela não fica se vitimizando. E eles acabam tendo um relacionamento meio estranho, meio não convencional, porque eles têm esse relacionamento, mas eles não firmam compromisso. E aí em um momento, a Olivia recebe uma proposta de emprego numa outra cidade e ela vai embora. Aqui, se eu não me engano, é Nova Itália, o nome da cidade que ela vai. Nesse período que a Olivia vai para essa nova cidade, o Eugênio começa a trabalhar também no hospital público, pelo que dá para entender aqui. A história se passa em Porto Alegre. Então ele começa a trabalhar nesse hospital público. E aí um dia ele é chamado para atender uma ocorrência lá. E aí ele vai numa casa de uma moça rica, porque a empregada dessa casa se machucou. Quando ele está atendendo a empregada, ele conhece uma moça lá, a dona da casa, né? A moça vem, que é a Eunice. Ela dá em cima dele e tal, daí ele aceita a investida e casa com ela. Só que fica muito claro que ele casa com ela por dinheiro. Só que ele não é feliz nesse casamento porque ele continua com aquele complexo de inferioridade. Mesmo ele tendo dinheiro ali, né, ele casou com ela rica e tal, ele não mudou a mentalidade. Aí daqui pra frente eu vou dar spoilers do que acontece, porque o livro é dividido em 2 partes, né? Então aqui essa é mais ou menos a primeira parte, mas tá. Após 3 anos, a Olivia volta para essa cidade. E aí ele vê no anúncio lá de jornal que ela tá de volta no consultório e tal. E aí ele vai atrás dela. E aí quando ele vai atrás dela, ele descobre que ela teve uma filha com ele naquele relacionamento meio estranho que eles tiveram lá atrás. E aí ele fica pensando em largar a esposa, né, a mulher e tal, e formar uma família mesmo com a Olivia, com essa filha, que o nome da menina é Ana Maria. Só que nesse meio tempo, a Olivia fica doente e morre. E daí essa é a primeira parte, acaba a primeira parte do livro e começa a segunda. Na segunda parte, após a morte da Olivia, o Eugênio decide separar da Eunice, né, a mulher dele lá, e mudar de vida. E aí a partir daí a gente acompanha meio que o processo de, digamos, uma redenção da personagem. Mais ou menos uma redenção. A história principal é basicamente essa. Mas no meio tem muitos outros personagens, acontece muito mais coisas na história. Mas vamos falar primeiro do Eugênio.
O Eugênio é um personagem bem difícil de gostar dele por causa desse vitimismo que ele acha dentro da cabeça dele que todo mundo tá desenhando ele. Chega a dar raiva da gente, assim, esse vitimismo. Tipo, todo mundo fica... A pessoa olhou pra ele na rua, disse bom dia, ele já não, porque esse aí tá me dizendo bom dia só pra me agradar, porque ele acha que eu sou inferior, e daí ele começa a criar um monte de coisa na cabeça dele. E ele é um menino pobre, né? Ele não aceita a pobreza, aquela miséria. E ele faz de tudo para sair dessa vida. E, assim, isso por si só não é uma coisa ruim, né? Só que desde que a pessoa não coloque como único objetivo conquistar e enriquecer, não importa como, né? E é perigoso. E aí, quando o Eugênio rejeita o pai na cena lá, que eu falei lá atrás, conforme ele vai fazendo amizade, conforme ele vai pra casa desses amigos ricos, ele vai vendo as almofadas do sofá, ele vai vendo os livros. E aí eu lembrei do Pip, do Grandes Esperanças, que é mais ou menos a mesma mentalidade, né? A partir do momento que ele vê um outro estilo de vida, ele começa a querer rejeitar a família dele no passado. E daí ele fica com vergonha dele mesmo, né? Quando ele casa, quando ele conhece a Eunice e se casam, e aí mesmo ele morando lá na casa que era do pai dela, o pai dela mora junto com eles, numa casa grande e tal, ele nunca se sente dono da casa. Ele sempre se sente rejeitado, que todo mundo não tá gostando dele ali. E quando tem uma parte aqui que tem vários amigos da família lá dela, um monte de gente rica conversando lá, e o Eugênio tá meio de lado. Aí ele tá lá, né, no cantinho dele, sem participar da conversa, porque na cabeça dele todo mundo tá achando ele inferior e blá blá blá. Inclusive, é narrado uma cena da primeira cirurgia que o Eugênio tem que fazer, logo depois que ele se forma. E aí ele fica tremendo, ele tá suando frio, ele tá com vontade de sair correndo da sala. E aí a gente fica pensando, né, mas ele não fez aula, como que ele se formou em medicina, se ele agiu assim na primeira cirurgia, né, mas enfim. Aí quando ele alcança o objetivo da vida dele, que era de ser rico, mas ele não muda a mentalidade, é meio como se ele perdesse essa ilusão. E aí ele começa a pensar, né, se realmente ele fez a escolha certa. Quando ele reencontra a Olivia, ele começa a pensar mais, assim. E esse livro, que ele traz vários temas aqui dentro. Um deles é a discussão que sempre permeia, sempre vai aparecer um monte de vezes. É aquela questão de que se Deus existe, por que ele permite o mal? E aí os personagens vão discutir várias vezes essa questão. Nessas discussões que eu falei que acontece lá na casa da Eunice, que tem os amigos dela que vão lá, e daí ficam lá conversando, um monte de conversa fiada, eles discutem vários temas filosóficos, vários temas, assim. E o Érico Veríssimo, ele faz igual Dostoiévski, por exemplo, que pega vários temas daquela época, ideias filosóficas, ideias políticas, etc., e coloca na boca de cada personagem. E aí tem um que vai defender o socialismo, outro vai defender o fascismo, outro vai defender o nazismo, e por aí vai. Tem um personagem aqui que é o Felipe Lobo, que é um engenheiro civil, que ele está construindo um prédio na cidade. E esse prédio vai ser o maior prédio do Brasil, o maior prédio da América Latina, uma coisa assim. Que o nome desse prédio é o Megatério. E aí esse Megatério é meio que místico na história, assim.
tem vários, como se ao redor desse prédio tivesse uma força mística que atrai todo mundo. Tem várias cenas assim que os personagens estão caminhando aleatoriamente na rua, conversando, discutindo, e aí do nada eles chegam nesse megatério. Eles chegam nesse megatério, nesse edifício. E daí, enfim, esse personagem, o Felipe Lobo, é tipo o Saruman do Senhor dos Anéis. Ele quer construir, ele acha que só importa as coisas concretas. E ele até fala aqui que ele acha que Deus é um consultor. E ele é declaradamente fascista, nazista, sei lá. E o interessante é que conforme esse prédio, o megatério, vai sendo construído, a vida do Felipe, que é o dono, né, vai ruindo. Então tem uma parte, a família dele vai desmoronando, em um momento que a filha dele, a Dora, ela começa a se envolver, a namorar com um judeu pobre. E o Felipe é abertamente antissemita. E aí as duas famílias não querem um casamento. Só que a Dora engravida. E aí ela vai junto com esse namorado até o Eugênio para pedir para abortar, só que ele se nega por razão pessoal. Aí a Dora procura essa pessoa, ela tem uma hemorragia interna, ela morre. E aí o Eugênio fica muito culpado, ele se sente muito culpado por não ter salvado ela, né? Mas é assim, conforme o megatério vai sendo construído, a vida do construtor vai desmoronando, assim, é um contrário, né? É um símbolo bem interessante da história. E aí tem a Olivia. A Olivia, o que dizer dela? Bom, a Olivia é uma personagem muito utópica, para não dizer outra coisa. É assim, ela é tipo aquela história infantil que tem a Poliana lá, que faz o jogo do contente, tudo ela vê uma coisa boa, sempre tem algo de bom, as pessoas são boas, o mundo é belo, a vida é bela e tal. A Olivia é meio assim. E daí ela contrasta com o Eugênio, né, no começo da história. E ela e o Eugênio tiveram aquele relacionamento meio esquisito lá atrás, sem assumir muito. E ela vai trabalhar numa outra cidade e ela volta com essa filha. E ela sempre fala com o Eugênio num tom meio professoral, assim. Ela é muito sábia, enfim. Inclusive, nesse prefácio aqui do autor, ele fala que a Olivia é um personagem muito inumano, que ela não passa credibilidade, mas tá. E aí ela sempre ensina pro Eugênio uma visão cristã das coisas, porque o Eugênio aqui, ele não tem muito fé, né? Ele é meio cético. E ela conversa com ele ali, que tá... E aí, de novo, sempre nessas conversas, ele cai naquele tema. Se Deus existe, porque ele permite o mal. E aí ela vai explicar a visão cristã para essa questão. E aos poucos ele vai mudando. É assim, quando ela morre, ele vai descobrir que ela deixou várias cartas para ele. Nesses 3 anos que eles estiveram separados, ela escrevia cartas para ele. E aí ela deixa uma última carta, a primeira carta, quando ela morre, ela deixa para ele, né? E aí, a partir dessas cartas que ele vai lendo, ele vai mudando a maneira dele de enxergar o mundo. Seguir a vida dele mesmo na dificuldade. Né? Que daí ele separa da Eunice e ele decide que ele vai levar uma vida mais modesta junto com a filha, né? Que ele vai criar essa filha. E nessas cartas da Olivia, tem umas que eu achei bonitas, assim. Tem essa aqui, que eu vou ler um trechinho para vocês. Nessa carta, ela sabe que ela pode morrer, porque ela tá doente, aí parece que ela tem que fazer uma cirurgia, e ela sabe que talvez ela morra da cirurgia, então ela deixa a carta para ele meio que se despedindo. E aí aqui ela cita o Sermão da Montanha,
fala que é referência bíblica, né? Que é do... E aí a gente entende porque é do nome do livro também, que é esse. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Quero que abra os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia que está na estante de livros perto da rádio. Leias apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deveriam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E aí ela... Assim, só que é bonita essa parte, né? Só que assim, esse cristianismo que a Olivia prega aqui, eu achei um cristianismo meio tópico. Quase misturado com socialismo, sei lá, essa que foi a minha impressão. Embora nessas cartas ela vai explicando pro Eugênio, né, que o dinheiro não é tudo, que a vida sempre vai ter um sentido. E aí ela fala, né, que quando o amor ao dinheiro estiver cegando, para ele não esquecer de olhar os lírios do campo. A personagem da Eunice, que é a esposa do Eugênio, é insuportável também. É uma riquinha, mimada. Ela se aproxima do Eugênio quando ele vai até a casa dela, atender aquela empregada, né, que eu falei que a empregada se corta. E aí ela chama ele para conversar e a primeira pergunta, ela pergunta para ele sobre alguma coisa sobre Freud, que eu não vou lembrar bem o que é. E aí, porque na época tava na moda, né, falar sobre o Freud. E aí todas as conversas dela é meio que problema de gente rica, que não tem muitas preocupações e começa a se preocupar com coisas que estão meio fora da realidade. E aí ela fica o dia lendo e discutindo interminavelmente com esses amigos que vão na casa dela sobre Freud, sobre Platão, sei lá o que mais. E aí é até meio caricato essa parte aqui, como o Érico Veríssimo faz os personagens ricos ali discutindo. É meio caricato, assim, meio que não convence muito, mas tá. Então, e daí quando o Eugênio pede a separação para ela diz que ela casou com ele por piedade. E também porque ela queria curar esse complexo de inferioridade que ele tinha, mas ela não conseguiu. E provavelmente ela queria testar um método freudiano para curar esse complexo dele, embora não seja dito, mas ela não conseguiu pôr em prática essas ideias. E aí eles se separam, cada um vai para um lado cuidar da sua vida, né? Outro personagem interessante aqui é o do Dr. Seixas. Ele é o médico mais pobre da cidade, se eu não me engano, aparece aqui. E é nele que o Eugênio se inspira para se tornar médico. E daí eles conversam sobre várias ideias e tal. Tem um momento aqui que eles estão conversando, como seria maravilhoso se existisse uma medicina para todos, universal, gratuita e de qualidade. Ai, que maravilha que seria. Não com essas palavras, mas eles têm esse tipo de conversa, assim, bastante. Tem um momento que ele convida o Eugênio para dar uma volta. Aí, quando o Eugênio pergunta onde eles vão, ele fala mais ou menos assim, vamos caminhar sem rumo, como eu estou desde que eu nasci. Ele tem essa visão pessimista do mundo. E pessimista e ao mesmo tempo meio utópica, porque ele tem essa visão pessimista, mas ao mesmo tempo ele atende os pobres, porque ele quer fazer alguma coisa pela humanidade, mais ou menos nesse sentido. E aí ele é meio, apesar dele ser meio tipo Schopenhauer, né, que a vida não tem sentido,
Mas aí tem um momento que ele admite que se realmente ele acreditasse naquilo que ele fala, ele já teria estourado os próprios miolos e não viveria mais. Aqui tem muitos personagens. Na segunda parte do livro, se estende interminavelmente. E a segunda parte, quando o Eugênio decide o ponto de virada do Eugênio, tem umas horas que a gente fica, ué, mas o Eugênio já resolveu? Por que a história continua, sabe? E só que é interessante, porque é como se fossem vários episódios dentro desse universo. Aí vai falando dos pacientes que aparecem no consultório do Eugênio. Tem uma parte que ele está conversando com o Dr. Seixas, e aí eles começam a fazer analogia, digamos assim, dos pacientes com os personagens literários. Eu achei bem interessante. Que daí um fala assim, eu atendi o Hamlet hoje. Aí ele começa a explicar o que o paciente estava dizendo, e daí a gente entende porque que era Hamlet. Aí o outro fala, eu atendi o Fausto hoje. Aí a gente começa a entender por que era do Fausto. No caso do Fausto, é porque o paciente era um senhorzinho de 60, lá vai cacetado de anos, casa com uma menina de 18 e ele quer rejuvenescer. É tipo isso, assim, essa parte é engraçadinha até. E aí, no fim, o Eugênio não se converte totalmente ao cristianismo ou qualquer dessas ideias que são com as quais ele tem contato aqui, só que ele é bem influenciado por aquela visão idealista da Olivia. Ele acaba sendo influenciado por isso. Mas assim, né, ele que no começo da história era aquele ser humano perdido no tempo, perdido no espaço, fraco, inseguro, se sentia inferior. Ao longo da história, ele vai ganhando confiança nele mesmo, aí ele entende que a riqueza material não é tudo na vida, e ele, assim, se não mudar o estado de espírito, se não mudar a mentalidade, não vai adiantar ter a riqueza material, que a pessoa vai continuar infeliz. E aí ele toma consciência da própria condição, né? Ele meio que aceita as coisas e ele se torna uma nova pessoa. Mesmo sabendo dos sofrimentos que existem no mundo, na Terra e tal, mesmo assim, mesmo sem apagar aquele pensamento obscuro que de vez em quando aparece lá dentro dele, que ele sabe que está lá dentro, ele sempre lembra, né, de olhar os lírios do campo, por assim dizer. Mas apesar desse idealismo exagerado nas personagens, né, a síndrome de Poliana da Olivia, que o próprio autor fala no prefácio aqui, aquela futilidade exagerada da Eunice, essa insegurança do Eugênio. Eu gostei da história. É uma história bem escrita, né? Bem contada. E é isso. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, curte aqui embaixo. Até a próxima.